Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos nessa sexta-feira ainda de data FIFA. O Brasil ganhou, né, gente? Ganhou de virada com gol de Luiz Henrique. Que coisa, hein? Triste para os tricolores ter que ver isso aí, né? Mas enquanto o Fluminense continuar nessa história aí de contratar medalhão decadente e não dar bola para os moleques de Xerém, né? Eu falo sempre sobre isso aqui. Muita gente parece estar meio distraída, não presta atenção nessa história. Enquanto isso, a gente vai continuar vendo Luiz Henrique, Pedro, Gerson, Matheus Martins e outros, Companhia Limitada, garotos do Fluminense fazendo sucesso em outras paragens, né? Principalmente na seleção brasileira, como a gente foi obrigado a ver ontem, Luiz Henrique virando o jogo. O Brasil ganhou, mas a data FIFA continua, tem mais um jogo, e o Fluminense só volta a jogar quinta-feira que vem contra o Flamengo. Teve treino já nessa sexta-feira, o penúltimo da semana. Será que teve novidade? Vou mostrar as imagens para você dessa atividade, desse treinamento. Gente, e falar em negócio de desperdiçar dinheiro com jogador decadente, né, medalhão, vou mostrar para vocês o ícone desse assunto aí, que dá para a gente considerar assim como o símbolo do dinheiro rasgado em 2024 no Fluminense. E sim, vamos ter que falar de tapetão, porque afinal de contas, hoje o STJD botou um ponto final na tentativa de virada de mesa do São Paulo. Foi o São Paulo que quis. Eles quiseram passar vergonha e conseguiram. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos mais de 53, 54 mil inscritos, estamos por aí, né? Vem comigo aqui, se inscreve, é de graça. Estamos a caminho dos 60 mil, dos 80, dos 100 mil. É tudo 0800 para você, tanto a inscrição quanto o like. As duas coisas me ajudam demais. 0800. Me dá essa moral aí, vai. Obrigado, galera. Bom, vamos lá. Vamos começar a nossa resenha aqui, gente. Falando desse cara aqui, porque, ó, vou te contar um negócio, hein? Tá aí na tela. No Netflu, uma das maiores contratações da história do Fluminense, a quinta maior da história, ainda não jogou com o Mano Menezes. O Terans, né? Só marcou um gol pelo Fluminense, olha a cara do Terans, aí jogando na partida contra o Grêmio, a última vez que ele entrou em campo, na derrota por 1-0, e pagou 14 milhões de reais o Fluminense para contratar o meio atacante uruguaio que se destacou no futebol nacional pelo Atlético Paranaense, estava no Pachuca do México. Ele ainda não escalou o Terans, o Mano Menezes, porque em 17 partidas disputadas pelo Fluminense, né, o Terans com a camisa do Fluminense, o uruguaio tem 649 minutos em campo, com um gol só e uma assistência, um ano inteiro. Mas também não jogou tanto assim. Um dado que também revela a má fase do atleta é que Terans ainda não entrou em campo sob comando do Mano. Tem sido relacionado de vez em quando, mas jogar ainda não jogou, não. O último jogo foi no dia 30 de junho, quando o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1-0, e o técnico ainda era o Marcão, naquela transição entre Diniz e Mano Menezes. Essa foi a segunda contratação mais cara da gestão Mário. A primeira foi do Bernal, né, em torno de 20 milhões de reais. Terans custou 14, como também a quinta mais cara da história do clube. Terans fica atrás de Bernal, Richarlison, Sobis e Thiago Neves. É o quinto jogador mais caro contratado pelo Fluminense em toda a história. Enfim, é só um exemplo desse dinheiro rasgado e que ajuda a ilustrar e reforçar o que eu tenho dito. Tem que se dar mais atenção a quem está na base do Fluminense. Para esse jogo da quinta-feira que vem, está se falando quem vai substituir Serna, Keno, e só não falam no Isaac, no Matheus Reis, o João Neto continua esquecido também no Sub-23, é um absurdo. O Fluminense precisando de jogadores de ataque, precisando de centroavante, pelo menos na reserva, e não se fala nos meninos de Xerém. Daqui a pouco eles vão embora de graça, né? Aí o João Neto vira um novo Pedro num outro time qualquer, mesmo que não seja tão grande quanto o Pedro. Aí o Isaac vira um ponta, tipo o Luiz Henrique, daqui a pouco tá no Botafogo, tá num outro clube de SAF aí no Brasil, e o Fluminense virou as costas, renegou os seus valores que estão dentro de casa de graça para trazer medalhão decadente. Quem explica isso aí? É muito difícil de entender, tá? Só se a gente ficar pensando coisinhas aqui. Eu não quero ficar pensando coisas, né? Eu tenho que ir pelo que a gente está sabendo, pelo que está se vendo aí na lógica. Pela lógica, não faz sentido nenhum, tá? Aliás, falar em gastar dinheiro, rasgar dinheiro, queimar, tem essa notícia aqui também, dá uma olhada. Isso aqui, ó, vocês vão lembrar desses caras aqui também. Estavam outro dia no Fluminense. Paysandu rescinde contrato com o ex-Fluminense, ex-dupla do Fluminense. Está aqui no Netflu também. O primeiro deles, esse cara aí, que foi até importante na reta final da Libertadores, o Johnny Gonzalez, deu uma assistência na virada contra o Internacional, na semifinal da Libertadores. Aquilo ali, cara, marcou ele na história. Fato. Teve uma passagem muito ruim na segunda vez que veio ao Fluminense,
mas conseguiu essa assistência importantíssima. Paysandu, né, de Belém do Pará, oficializou a rescisão de contrato com 2 estrangeiros. O Juan Casares, meia, lembra? Passou pelo Fluminense também, não fez absolutamente nada. E o colombiano Johnny Gonzalez. Esse ainda fez alguma coisa no Fluminense, principalmente na primeira passagem. Desde a chegada do técnico Márcio Fernandes, lá no Paysandu, a dupla ex-tricolor teve pouca participação em campo. Diante disso, quase não foram aproveitados. E na partida mais recente, contra a Chapecoense, em Belém, sequer foram relacionados. O Papão é o 13º colocado na Série B do Brasileirão e vai seguir em frente agora, não esperaram nem terminar o ano. Vai seguir sem Johnny Gonzalez e sem Casares. Né? Também gastaram uma graninha, foram no modelo Fluminense de administração, contrataram jogadores com nomes decadentes ou semi-aposentados, e nunca vai ser, ou quase nunca vai ser, um final diferente desse aí. Rapaziada, o Fluminense está de olho já no Flamengo, para quinta-feira que vem, treinou essa manhã pela última vez não, ela vai treinar amanhã na semana, né, mas hoje foi o penúltimo treino, domingo é folga. Vou mostrar para vocês algumas imagens, na verdade as imagens do treino dessa sexta-feira, e aí para a gente ver se tem alguma novidade, né? A gente começa com os goleiros, o Vitor Eudes, o Felipe Alves, está ainda no Fluminense Felipe Alves, hein? O Diniz não vai levar o Felipe Alves para o Cruzeiro, não, cara, aproveita. Vem buscar que está na promoção. Olha aí, Fábio, Ignacio aparecendo logo. Ignacio tem chance de ser titular semana que vem, né? Se o Thiago Silva não jogar. Olha o Guga aí, vamos ver algumas imagens, vou passar rapidinho aqui. Tá bom? Presta atenção, vocês estão vendo aí alguma novidade, principalmente se o Thiago Silva vai pintar aí nas fotos. Martinelli, Cauã Elias e Germancano, os dois brigando por posição. Não sei quem é que vai começar contra o Flamengo. Não duvido que ele escalhe o Germancano de início. Acho possível. Tá com o Antônio Carlos, que pode até ser titular também, né? Se o Thiago Silva estiver ausente. Renato Augusto, Felipe Melo, que pediu para renovar, mas o Fluminense não vai tratar de renovação enquanto não acabar o martírio da fuga da segunda divisão. Ali o Gabriel Fuentes no meio. Mais um pouquinho de imagens. Por enquanto, nada de Thiago Silva, né, rapaziada? Olha aí o Antônio Carlos novamente. Martinelli ali no meio. A galera, rapaziada, se refrescando aqui, tomando aquela aguinha, né? A galera dos goleiros aí. Que mais? Paulo Henrique Ganso, Martinelli, Renato Augusto. Renato podia se tocar, né, galera? O Renato ontem recebeu 0 votos da galera no Globo Esporte para ser o substituto de Kevin Serra. Tudo bem que não tem nada a ver com a posição, mas botaram um monte de gente que não tinha nada a ver com a posição e só o Renato teve 0% de votação da galera. Ele está completamente esquecido e desprestigiado, inclusive com o torcedor do Fluminense. Eu acho uma pena até para a carreira dele, que é uma carreira bonita, e ele é um profissional comprometido, mas não dá mais para ele. Né? O Guga aí sorridente. Quem era aqui atrás que eu não vi? Rapaz, ele mesmo, Gabriel Pires aqui, ó, em primeiro plano, assombrando as mentes dos tricolores na frente do Germancano. Viu o Vitor Hugo ali, Cauã Elias, Manuel, a bandeira, o pavilhão tricolor, e aí as últimas imagens do treino desta sexta-feira, repito, penúltima, amanhã ainda tem atividade. E galera, a gente tá vendo aí, não teve Thiago Silva nem nessa rodona, e nem que você procurar pequenininho, ó, não vai achar, cara, eu já procurei, não tem Thiago Silva, procurei no detalhe aqui, ó, não tem Thiago Silva de jeito nenhum, em lugar nenhum. Então, rapaziada, continua preocupando. Eu repito, acho que se Thiago Silva continuar sem aparecer nos treinamentos até segunda, terça-feira, cara, ele pode até escalar o Thiago Silva como titular contra o Flamengo, né? Mas eu considero uma temeridade. Mesmo o Thiago Silva com toda a categoria que ele tem, a capacidade que a gente sabe que tem, mas ele sem treinar há 10, 15 dias, jogar contra o Flamengo, eu acho que nem o Thiago Silva é capaz da gente confiar numa atuação boa, ou pelo menos plena, de um jogador que não está treinando, que está tanto tempo fora da atividade que condiciona fisicamente e tecnicamente o jogador. Então vamos continuar aguardando, ele continua fora do treinamento e acho que se ele não aparecer treinando até segunda, no máximo terça-feira, o jogo é quinta. Se ele não treinar pelo menos terça e quarta, eu acho difícil a escalação como titular, mas se escalar, eu vou considerar uma temeridade, vou considerar um risco desnecessário e meio desmedido do Mano Menezes em relação a esse Fla-Flu. Galera, vamos falar de tapetão? Somos obrigados a falar. O São Paulo foi que quis passar vergonha, não foi? Tava na cara, eu falei aqui milhares de vezes, falei, ó, não vai dar em nada, e não deu. Tá aí no GE. STJD nega pedido do São Paulo de anulação do jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão. Decisão leva em conta o fato de ter pedido ter sido feito fora do prazo. Na verdade, eles dizem isso aqui,
mas no meio da matéria se contradizem, né? O GE diz o seguinte: apesar do pedido do São Paulo ter sido feito fora do prazo estipulado pelo CBJD, 48 horas depois da divulgação da súmula, o STJD decidiu analisar o caso. Então não pesou eles terem apresentado isso fora do prazo. Foi 9-0. Os auditores todos votaram, inclusive com o relator, 9-0. Então, Fluminense e São Paulo, esse ano, no retorno do Campeonato Brasileiro, terminou 11-0. 2-0 no campo, legitimamente, mais 9 no tribunal, 11-0. Se era essa a vergonha que o São Paulo queria passar, eu acho que está tranquilo, já está passando, né? E aí os torcedores os tricolores paulistas têm que cobrar do Júlio Casares, do presidente São Paulino, que resolveu fazer essa uma palhaçada. Vamos ouvir o que disse o presidente Mário Bittencourt depois do julgamento. Decisão que a gente esperava, com todo respeito, porque, como eu já havia dito numa coletiva, o pedido era um pedido, na nossa opinião, sem fundamento esportivo e jurídico. Eu, particularmente, vou acreditar sempre que sequer houve erro de direito. Se houve algum erro naquele dia, foi um erro fático de aplicação da regra, mas até pelo depoimento do árbitro no julgamento que houve na comissão disciplinar, ficou muito claro que ele apenas teve um erro de comunicação, que ele realmente havia marcado a falta, o Bandeira havia marcado a falta, mas mesmo que tivesse havido, foi um erro que não trouxe nenhuma relevância para o andamento da partida. Era um caso muito importante hoje, não só por causa do Fluminense, um caso muito importante para o campeonato, para o restante do campeonato, porque se a gente for trazer ao tribunal impugnações de partida ou medidas inominadas a cada erro de arbitragem que aconteça nas partidas ou erro do VAR, o campeonato não vai terminar. Então, era uma decisão muito importante para a segurança do campeonato, não especificamente com relação só ao Fluminense. Como eu te disse, a gente acreditava muito que o resultado seria esse, de 9-0, porque, enfim, repetindo, se ocorrências como essa levarem a impugnações de partida, anulação de partida, o campeonato não vai acabar. Então, assim, fico feliz de que tenha sido aplicado corretamente a legislação esportiva. Esse tribunal muito sério, um tribunal com muita história. Os auditores realmente fizeram um excelente julgamento e fico muito feliz. Sim. Tá aí. O presidente Mário Bittencourt, que estava ali, né, à frente do corpo jurídico do Fluminense no julgamento, acho que é desnecessário ele ter feito uma postagem sobre isso, uma foto dele com os outros advogados e botando vitória no STJD, botar isso em rede social, se gabar disso. O Fluminense não ganhou nada no STJD. O Fluminense simplesmente conseguiu evitar, né? O São Paulo simplesmente foi derrotado no STJD. O Fluminense tinha ganho no campo, que é onde o jogo tem que ser disputado. Simples assim, mandou defesa para esse julgamento e o STJD refutou categoricamente por 9-0 o pedido do São Paulo. Simples assim. O Fluminense tem que se gabar mesmo de conquistas, de vitórias dentro de campo, de grandes feitos que até já foram conseguidos em alguns casos na própria administração do presidente Mário Bittencourt. Mas para fechar esse assunto, gente, é uma vergonha que vai ficar na história do São Paulo. É mais uma. São Paulo, que já foi que ainda é, né, um clube gigante do futebol brasileiro, mas que já teve dias muito mais gloriosos nos últimos muitos anos, conquistou apenas um campeonato paulista e uma Copa do Brasil, ambas no ano passado, estava um tempão de jejum, um tempão na seca. Quem te viu, quem te vê em São Paulo. Agora fica tentando virar mesa e ganhar jogo fora de campo. Eu estou de acordo com o que disse o Mário aí, já tinha dito aqui nos meus conteúdos. Não houve nenhum benefício para o Fluminense no lance, nenhum. Então, antes de você procurar pelo em ovo para dizer isso aí é erro de direito ou não é, você tem que ser ético, justo, correto, né? E olhar o lance e falar o seguinte: o Fluminense se beneficiou do que aí? Isso aí mudou o que no resultado do jogo? O gol não teria saído se o Thiago Silva tocasse com a mão na bola, não tocasse com a mão na bola? Aquilo ali teve alguma influência na saída do gol? Não. Teve influência no resultado final do jogo, 2-0? Não. Na vitória do Fluminense? Não. Então o que o São Paulo queria? Queria apenas rasgar regulamento, queria apenas ganhar na marra, ganhar roubado, fora de campo, virar a mesa e aparentemente queria passar vergonha. E se era essa a intenção, a meta foi cumprida com louvor. É isso. Espero que venham dias melhores para o grande e glorioso tricolor paulista, porque no momento tá difícil, hein? Essa vergonha podia ter ficado sem passar. Larga o like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!